paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para todos, né? Isso é mais um dia que o Senhor fez, né? Glorifiquemos ao Senhor nesse maravilhoso dia que o Senhor nos concede, né? E com toda certeza, Ele nos dará nesse dia também o pão nosso de cada dia, né? Toda a provisão que nós precisamos nesse dia, com toda certeza o nosso Deus vai prover sobre a nossa vida. E nós vamos poder dizer até o final desse dia, com tantas maravilhas, tantas bênçãos que Deus vai distribuir na nossa vida, nós vamos poder dizer, eu sou provido. Você pode dizer isso com toda certeza, querido, tá bom? Eu estou aqui para deixar para você a palavra do dia, tá bom? Fica comigo até o final dessa palavra. Tem uma palavra poderosa e especial para a tua vida nesta manhã, tá bom, querido? Você só não se esqueça de usar os 3 Czinhos aí, né? Os 3 Czinhos, tá bom? Curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E se inscreva também, se inscreva também no canal do pastor Maurício de Moura, ó, de Moura, não se esqueça do D, tá bom? Para não ir para outro canal. Você colocando aí pastor Maurício de Moura, você vai ver aí todos os meus vídeos aí, tá bom? E vai aí estar fazendo parte dessa família, né? Missões de Cristo, dessa família abençoada por Deus, né, querido? É lindo, né? Você estando inscrito no meu canal, você vai poder receber todos os dias a palavra do dia. Tem aí também o testemunho, nós estamos colocando aí testemunhos fortíssimos, maravilhosos testemunhos que vão aumentar a sua fé. Tá bom, querido? Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos pegar firme aí. Divulga aí o meu canal, tá bom, querido? Divulga aí o meu canal para os seus parentes, vizinhos, aquelas pessoas que você ama e que sabe que está precisando de um socorro, de uma provisão, está precisando ter um encontro maravilhoso, real e verdadeiro com o Senhor Jesus. É bom para você? Vamos compartilhar. Tá? E você que tem o seu testemunho, pastor, eu tenho um testemunho de conversão, como eu me converti, como eu cheguei até o Senhor Jesus, gostaria de contar para todos. Tem um testemunho de cura, fui curado milagrosamente, recebi um milagre, uma bênção de Deus, ou você, ou alguém da sua família, tem um milagre aí maravilhoso de Deus para contar, testemunho de livramento, um testemunho na sua vida financeira, qualquer testemunho que você tenha para contar, tá bom? Isso com toda certeza vai engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Sem mais delongas, vamos à palavra do dia. Se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, abra-na comigo no livro de Provérbios. Eu disse o livro de Provérbios 31. Provérbios 31. Tá bom? Marca aí. Depois você pode acompanhar com maior tranquilidade. Tá bom? Olha aí. Olha, presta atenção. Note bem. Note bem. Olha aqui, ó. Provérbios 31, do versículo 1 em diante. Olha o título desta palavra, ó. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. É lindo, né? Só o tema aí já nos diz, né? Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Vamos lá. Palavra do rei Lemuel. Palavra do rei Lemuel. A profecia que ele ensinou à sua mãe. Como filho meu, uma pergunta, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas, não dê conselho, primeiro conselho, não dê às mulheres a tua força,
e nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Primeiro conselho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebidas fortes, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. Vamos até aqui. A minha intenção aqui é pegar os conselhos que uma mãe dá ao seu filho. Me ouça com muita atenção. Você sabe que no mundo até tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, é um dizer, né? Que se conselho fosse bom, ninguém dava, ninguém dava, vendia, né? Não há nada mais ignorante do que dizer isso. Falta muita sabedoria quando alguém diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Como é importante o conselho, né? Se você pudesse conversar com algumas pessoas que por falta de ouvirem conselhos, principalmente conselho de pai e de mãe, quebrar a cara. Quantos filhos que, se pudessem voltar atrás em algumas decisões que tomaram, afastado dos conselhos do pai e da mãe, eles voltariam para trás. Quantas vezes o pai e a mãe acertam no conselho que dá para o filho, e o filho, numa rebeldia, numa desobediência, acaba desobedecendo o pai, acaba desobedecendo a mãe e quebra a cara. E lá na frente ele vai dizer assim: se eu tivesse ouvido os conselhos de meu pai. Se eu tivesse ouvido o conselho ou os conselhos de minha mãe. Muitas coisas seriam poupadas. Muitos problemas não existiriam se os filhos atentassem para o conselho que lhes dão os seus pais. Jamais diria que o conselho não é bom. Existe aqui um outro provérbio que diz que sábio é aquele que ouve o conselho, né? Se você der um conselho para o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Você pega, por exemplo, os Salmos de número 1, diz que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo os conselhos do ímpio. Está falando de conselho. Não se assenta, não se detém na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda deles. Está falando de conselhos. A palavra está dizendo sobre conselho. Bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho do ímpio. Que aquele que ouve o conselho do ímpio, da multidão, que diz aí que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele. Muitos, por ouvirem o conselho da multidão, por ir pelo que a multidão diz, por ser uma Maria vai com as outras, por ser um fraco de mente, escuta o que eu estou falando, por ser um fraco de mente, acaba acompanhando más companhias, acaba fazendo coisas porque os outros fazem,
e acaba se dando muito mal. Aquele que não ouve conselho, que não sabe ouvir o conselho de um sábio, de uma pessoa mais velha, de um pai, de uma mãe, acaba se dando muito mal. Principalmente aqueles que não ouvem os conselhos da palavra de Deus. O homem que deixa de dar ouvido para o que Deus fala, ele acaba se dando muito mal, entrando em muitas enrascadas na vida, se arrependendo a ponto de dizer, se eu pudesse voltar atrás. Quando a gente diz, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse eu não faria, se eu não pudesse eu não andaria por esses, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais andaria por esses caminhos, jamais tomaria as decisões que eu tomei, porque não ouviu conselhos. E aqui, nesse texto que ora acabamos de ler, está falando aqui, os conselhos que a mãe deu ao rei Lemuel, seu filho. Ele mesmo, sendo um rei, a sua mãe lhe deu conselhos. A mãe de Lemuel lhe deu conselhos. Isso aqui está registrado na Bíblia, dado a importância que é um filho escutar uma mãe, um filho escutar um pai. E diz aqui, palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. É responsabilidade dos pais ensinar o menino, ensinar a criança no caminho que deve andar, diz a palavra, para que quando crescer não se desvie dele. Essa responsabilidade desde a mais tenra idade. O pai e a mãe têm a responsabilidade de aconselhar os filhos, de quando vê os filhos fazendo coisas que a gente sabe que não é certo, quando vê os filhos andando por caminhos tortuosos, o pai e a mãe tem que estar ali para divertir, para dar conselhos, não é para gritar, berrar, maltratar, mas dar conselho, chamar o filho, sentar, chamar a filha, sentar com amor, dar conselho de um homem experiente, de uma mulher experiente, que já passou por tantas coisas na vida, que já passou por tantos períodos na vida, e hoje, na idade adulta, já provou tanta coisa amarga na vida, que a experiência me ensinou e me deixou pronto para poder dar conselhos. A mãe do rei Lemuel me deu conselhos. Presta atenção aqui, principalmente em dois conselhos que a sua mãe deu. O primeiro conselho que a sua mãe deu é muito importante. O segundo também é muito importante. Existem vários eruditos, existem vários estudiosos que atribuem a esse rei Lemuel como se fosse Salomão. Não sabemos ao certo. Outros dizem que foi Ezequiel, também não sabemos ao certo quem realmente seja esse rei. Supostamente se dizem que é Salomão. Seja ou não seja, o que importa aqui é o conselho. O que eu estou falando aqui hoje é de conselho, principalmente conselho de mãe, conselho de pai. Quão felizes seriam os filhos se ouvisse o conselho de mãe e de pai. Deixaria de passar por muitas coisas. E você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Talvez você seja vítima
vítima na sua vida por falta de ter prestado atenção aos conselhos de sua mãe, aos conselhos de seu pai. E diz aqui que a mãe desse rei, mesmo ele sendo um rei de muita importância, a mãe, com visão, com discernimento da vida, com experiência de vida, dá o conselho para o seu filho. Porque a mãe não tinha-o como rei, mas tinha-o como filho. Os conselhos de pai e de mãe valem por toda a nossa vida. Não é só quando é uma criança, um adolescente, um jovem. Vale por toda a nossa vida. Nossos pais sempre terão um conselho sábio para nos entregar, não importa qual seja a nossa idade, ou não importa qual seja a nossa posição, como esse que era um rei. Olha, presta atenção no que ela diz aqui, ó. Não dês às mulheres a tua força. Isso é muito sério. Muitas pessoas, por não darem ouvido, achar que pode viver a vida de qualquer maneira, que pode experimentar todos os tipos de prazeres, que pode experimentar tudo que o mundo oferece e vive de sentimento em sentimento, de relacionamento em relacionamento, sem limites. E a mãe desse rei diz para ele: olha, não dê a sua força às mulheres. Ó, presta atenção, não dê a sua força às mulheres, nem os teus caminhos aos que destroem o rei. Olha que conselho sábio. E se realmente esse rei fosse Salomão, você vê qual foi a causa, a ruína de Salomão. Um homem que era um homem de Deus, um homem sábio, um homem que começou muito bem com Deus, mas que no final da sua vida, no final da sua existência, estava envolvido com tantas mulheres. E por não poder satisfazê-las, a cada uma delas, começou a trazer os seus deuses para dentro do povo de Israel, levando o povo a pecar, porque ele deu a sua força às mulheres. Terminou muito mal no caso de Salomão, porque através disso ele introduziu novamente a idolatria no meio do povo. Que conselho sábio de uma mãe que enxerga mais do que a posição, do que a importância do rei. Olha o segundo conselho que ela dá. Ó, uma coisa puxa a outra. O pecado, ele não anda sozinho. No 47:7 de Salmos, diz que um abismo chama outro abismo. Nunca ninguém peca bem. Deixa eu dizer de novo. Nunca ninguém peca bem. Não existe pecado perfeito. Você nunca vai conseguir esconder tão bem os seus pecados. Você não vai conseguir esconder para sempre os seus pecados. E você não vai esconder os seus pecados de todo mundo. Sempre. Ninguém peca bem.
Escute bem, por favor. Note bem, preste muita atenção nisso. Ninguém peca bem. Não existe pecado perfeito. E a vida do rei foi uma vida que ele não ouviu, ele escutou, mas ele não ouviu o conselho de sua mãe. E no caso de Salomão, ele teve, no final da sua vida, um distanciamento de Deus. Um distanciamento de Deus. Porque se é ele esse rei, ele não prestou atenção no conselho de sua mãe. O segundo conselho que a sua mãe lhe dá é este: não é próprio dos reis. Olha aqui, sabedoria no ensinamento desta mãe. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebidas fortes. Olha que conselho maravilhoso, extraordinário, de uma grandeza enorme, de uma sabedoria tremenda. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha o que a mãe está ensinando para o filho aqui. Não é próprio de um rei, de um homem que está na sua posição, um homem que comanda uma nação inteira. Não é próprio dele beber vinho e nem bebidas fortes. Olha as consequências de se beber vinho e bebidas fortes. Ó, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Presta atenção. Depois, com mais tranquilidade, com mais tempo, porque essa palavra é rápida, dá uma olhada em todo o versículo 30, capítulo 31. Lê todo o livro, todo o texto ali. Mas esses dois conselhos que essa mãe dá, que essa mãe deu, se esse rei tivesse dado ouvido, dado crédito, não teria caído na ruína que caiu. Então eu estou aqui para dizer para você: ouça conselhos. Não ache que você é autossuficiente. Não diga: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou de maior, eu pago as minhas contas. Normalmente você ouve as pessoas dizer: eu que pago minhas contas. Ninguém paga minhas contas, ninguém paga os meus boletos. E aí que está o perigo, quando nós achamos que nós somos grandes o suficiente, que não precisamos de ouvir conselhos, que não precisamos de escutar as outras pessoas. Quando as outras pessoas nos dão conselho diante de qualquer situação que nós estamos vivendo, quem está vivendo o problema às vezes não consegue ter uma clareza da situação. Quem está de fora enxerga as coisas com mais clareza. Às vezes uma pessoa vem e fala, dá um conselho para a gente: ó, faz assim, faz assado. A gente está dentro do problema, tão envolvido com o problema que a gente não enxerga. E quem é inteligente, ele para e fala: é verdade mesmo. Ele para, ele reflete bem a situação, ele para, analisa bem a situação e fala: não, realmente, eu vou
seguir esse conselho. Humilde, né? Porque o orgulhoso, o soberbo, ele acha que está acima de todo mundo, está acima da média, e não precisa de conselho de ninguém, não precisa de ninguém, e lá na frente vai quebrar a cara, porque não ouviu conselho. Amado irmão, amada irmã, meu santo, minha santa, me ouça, me escute com muita atenção. Aprenda a ouvir conselho de pessoas sábias, inteligentes, de pessoas que lhe quer bem, e principalmente os conselhos da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O maior conselho que um homem, uma mulher pode receber é o conselho da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés e ela é luz para os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida. Aprenda a ouvir. Por isso que dizem que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Uma boca só para falar menos, e 2 ouvidos para ouvir mais. Que Deus te abençoe com essa palavra do dia. Todo dia eu tenho uma palavra poderosa para a tua vida. Mas para você receber esta palavra, você precisa se inscrever no meu canal do pastor Maurício de Moura. Todo dia eu tenho uma palavra poderosa para você. Se inscreva no meu canal e no canal do missionário Lucas Moura. Usa aí os 3 Czinhos, curta. Uau. Comente e compartilhe. E se inscreva. Tá bom, querido? Fique com essa palavra. Tome posse dessa palavra e pratique-a na sua vida. Um abraço. Beijo no teu coração e até a próxima. Paz do Senhor Jesus. Amém.